Você sabia que na fazenda do engenheiro Joaquim, nos arredores de São João da Serra, na madrugada de 4 de maio de 1998, uma tempestade deixou pegadas gigantes em direção ao nada? Essa é a história que circula nos arquivos municipais. Aqui foi marcada com anotações rabiscadas, fotos com bordas amarelecidas e um relatório que alguém, anos depois, acabou vazando. Segundo relatos dos moradores, aquilo não foi apenas um fenômeno meteorológico. Foi o primeiro sinal de algo que alteraria para sempre a geografia íntima daquele vale. A fazenda de Joaquim ficava numa planície onde o vento vinha do sul, cortando a terra seca como uma lâmina. O celeiro de tábuas vermelhas rangia durante as noites de chuva, e o cheiro de cavalo e ração misturava-se com a gordura do motor do antigo trator. Joaquim tinha 52 anos. Era engenheiro aposentado que havia voltado para a terra natal para cuidar das terras da família. Morava com a filha Ana, 23 anos, estudante de biologia, que vinha sempre com um equipamento de sondagem e uma curiosidade que exasperava o pai. De acordo com registros da época, na noite da tempestade também estava ali o vizinho Carlos, 39 anos, chefe de patrulha rural, e Luísa, 28 anos, jornalista de um jornal regional que vinha para cobrir as anomalias climáticas que vinham assolando a região. Eles se reuniram na cozinha do casebre, ao calor brando do fogão a lenha, ouvindo o rádio chiado, achando que a tempestade seria mais uma daquelas ocorrências triviais de final de outono. Ao princípio, tudo parecia normal. O vento aumentou, a chuva veio em rajadas. Havia o cheiro metálico de terra molhada e umidade molhando as paredes. Os cães latiram, depois calaram. Às 17h para a meia-noite a energia caiu. Eles acenderam velas. As sombras dançavam nas paredes, alongando-se e encolhendo conforme as chamas tremiam. Houve risos nervosos, piadas sobre relâmpagos que pareciam fotos de jornais antigos. Vai dar café amanhã e pronto, disse Joaquim, tentando normalizar. Estamos seguros aqui, murmurou Ana, mais para se convencer do que para convencer os outros. As primeiras horas passaram com o som pesado da chuva e o barulho do telhado. Depois, num intervalo de silêncio entre os trovões, ouviram algo que não era água. Um estrondo distante, como algo pesado pousando no campo. Carlos saiu para a varanda, com a lanterna na mão. A luz atravessou a cortina de chuva e recortou nada além de pasto e silhueta de eucaliptos. Ele voltou e disse que parecia ter havido um tremor no solo. Eles discutiram possibilidades. Uma árvore caída, um caminhão preso, a antiga pedreira que rangia às vezes. Tudo explicações simples, racionais. A racionalização confortou por algum tempo, mas na manhã seguinte, quando a chuva cessou e a névoa se ergueu como pano fino sobre a terra, a verdade apareceu no campo brilhante de lama. Pegadas enormes, marcando o caminho da estrada de terra até o velho curral e continuando além, em direção ao cerrado onde a vista se perdia. Eram marcas profundas na argila, cada impressão do tamanho de uma carroça com sulcos que lembravam dedos, mas desprovidos de padrão humano. De acordo com as fotos oficiais, a largura de cada marca parecia a de uma mesa. Ana ajoelhou-se e tocou a lama. Estava fria e pegajosa como se tivesse absorvido toda a chuva da noite. Havia um odor estranho ali também, um cheiro doce e podre, algo entre lama e metal aquecido. Eles mediram, fotografaram, colocaram palitos para marcar a direção. As pegadas seguiam em fila, espaçadas de maneira irregular, sempre apontando para o mesmo ponto vazio no horizonte. Pode ser uma brincadeira, disse Luísa, tentando manter a voz firme. Alguém com sapatos enormes, uma câmera escondida, sabe lá? Carlos franziu o senho. Em pleno campo, ninguém faria isso sem sermos os primeiros a ver. Joaquim, que tocara uma das marcas com a ponta do sapato, sentiu um arrepio que subiu pela pele. Há uma pressão aqui, falou baixinho, como se algo tivesse passado por cima de tudo e levado um pouco da terra com ele. Ele ficou em silêncio, olhando para o horizonte onde a trilha terminava. O vazio parecia mais denso ali, como se o ar tivesse sido sugado lentamente. Horas se passaram e a notícia se espalhou. Pessoas vieram, curiosos com lanternas, veteranos da região que apontavam para a fotografia e coçavam a barba. Alguns diziam que lembrava lendas antigas de passos de gigantes que atravessavam um sertão. Outros, pesquisadores, analisaram o extrato de lama e disseram que as marcas eram reais, não uma arte de cena. 3 dias depois, pesquisadores amostraram o solo. O relatório burocrático falava em compactação incomum e rejeitou explicações simples. E ainda assim ninguém explicava por que as pegadas terminavam no meio do nada, sem qualquer evidência do que poderia ter feito aquelas impressões. Era como se uma criatura enorme tivesse caminhado através da fazenda e, no fim, simplesmente desaparecido no ar. O primeiro sinal claro de que aquilo era mais que pegadas apareceu à noite seguinte. Na hora em que o campo mergulhava na escuridão, um barulho baixo começou vindo do norte. Um som como de rocha sendo arrastada, um gemido que fazia a janela vibrar. Ana ouviu e descreveu mais tarde que a pele de suas mãos formigou,
que o couro cabeludo parecia esticar. Luísa pegou o gravador e ligou sem pensar. Gravou sussurros longínquos, seguidos de um ruído seco como de algo grande arrastando. Às 2h47 da madrugada, o rádio do carro começou a chiar, emitindo uma voz que não estava ali. A voz foi gravada, uma sílaba longa que se repetiu 3 vezes. Ninguém conseguia dizer se era humana. Eles seguiram as pegadas por um pouco mais de terreno, até onde a planície cedia a um brejo de capim alto. As marcas continuavam, mas haviam sinais estranhos ao redor. Paus centrais quebrados verticalmente, um ar de compressão no ar como se algo tivesse passado com tanta força que o vento ainda não havia cessado. Foi então que viram a primeira silhueta. Não uma criatura inteira, apenas uma sombra contra a névoa. Alta demais para ser humano. Ela não caminhava, pairava, os contornos tremendo como se fosse feita de fumaça condensada. Os sentimentos descreveram-se em Ana como náusea e um aperto no peito, uma necessidade de vomitar que lhe veio de repente. Carlos sacou a lanterna e apontou. O facho cortou a forma. Havia algo como uma superfície lisa onde um rosto deveria estar. Não havia olhos, apenas uma expansão pálida que absorvia a luz. O pânico começou com o som do trator sendo ligado para afastarem curiosos. Pessoas correram, alguns tropeçaram. "Corre!" gritou Carlos. "Volta!" gritou Joaquim. Em meio à correria, Luísa olhou para trás e viu algo se mover no limite do campo, uma elevação súbita de terra como se algo tivesse emergido e recuado. Ana, que filmava com um celular, gravou um clique metálico e depois silêncio. O arquivo que saiu do aparelho algumas horas depois tinha no final apenas um estalo, e depois uma série de sussurros quase inaudíveis. Um dos presentes não foi encontrado. Ao amanhecer, o corpo de ninguém estava, mas as pegadas próximas ao celeiro mostravam uma interrupção brusca, como se algo tivesse se levantado verticalmente e desaparecido. O ápice do horror aconteceu quando, durante uma busca noturna organizada pelo grupo e pela polícia local, um som diferente cortou o ar. Um sopro longo que levou as velas a apagar. No escuro, que era agora total, ouviu-se o ranger pesado de tábuas e depois passos largos, porém não na direção esperada. Alguém gritou. Um homem, o fazendeiro Joaquim, tentou acender um fósforo. A luz pequena revelou um par de pegadas que surgiam do chão dentro da casa, como se a forma se materializasse onde antes havia assoalho. As pegadas eram quentes ao toque. Em seguida veio um silêncio absoluto. O ar parecia vibrar. Luísa, a jornalista, descreveu depois que tudo aconteceu como se um grande selo tivesse sido puxado para dentro do solo. Uma pressão, um som que ela comparou a um sino abafado. Joaquim desapareceu. Não havia luta, não havia sangue, apenas uma cadeira caída e o adeus de uma voz que não terminou. A investigação oficial registrou o desaparecimento. O relatório final falhou em apontar causas. Havia fotos das pegadas, a gravação com o sussurro, anotações que falavam de compactação do solo e de desenhos curiosos na lama que alguns juravam serem símbolos. 3 semanas depois, alguém encontrou na margem do rio, perto do ponto onde as marcas terminavam, um pedaço do tecido do casaco de Joaquim, rasgado de maneira irregular. Havia nele manchas que, aos olhos dos investigadores, pareciam queimadura por frio. A textura lembrava vidro moído. Algumas testemunhas relataram ouvir, a quilômetros de distância, durante uma das noites seguintes, um som de passos que cruzavam o campo e, ao chegar ao topo de uma colina, cessavam abruptamente, como se entrassem em um espaço que não aceitava retorno. Até hoje a fazenda está mais silenciosa. O celeiro permanece de pé, suas tábuas mais gastas e rangendo de forma diferente. O gravador de Luísa guarda trechos de sussurros que nenhum especialista conseguiu traduzir. Ana deixou a faculdade por um tempo, e quando volta ao local seus olhos se enchem de uma sombra que não é só memória. O caso figura em arquivos que ora são mencionados em rodas de conversa, ora são esquecidos em gavetas fechadas. O detalhe mais perturbador, porém, surgiu semanas depois, quando um policial rural, ao revisar as fotografias, notou que as pegadas, em certos trechos, deixavam um reflexo prateado nas poças d'água. Não de luz, mas como se a própria água lembrasse outra superfície por baixo, outra realidade. A pergunta que ninguém conseguiu responder é: se Joaquim foi levado naquela noite, quem deixou aquelas pegadas gigantes que iam em direção ao nada? E se algum dia você estiver sozinho num campo após uma tempestade e ouvir passos grandes demais para serem humanos, não saia para ver. Olhe e volte para dentro, trancando a porta, porque há coisas que deixam marcas e não voltam para buscá-las.